Buenos dias! Boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Giovaninha de pijaminha recebendo uma amiguinha queridinha que eu amo de paixão. Ela é a nossa maior estrela de Orlando. Ela é a pessoa que tá sempre por todos e para todos. Não tem quem, de brasileiro, óbvio, que mora em Orlando, que não conheça a minha querida Vanessa. Obrigada. Giovana de pijama, lá, Giovana de pijama, lá, de pijama. Giovana, a entrevista é muita história pra contar. De pijama. Engajando, engajado, eu engajei o engajar. De pijama. Na piscina, na cozinha ou na sala de estar. De pijama. Lugar de conversa boa em qualquer lugar. Sendo que certo pra usar. Vai, Giovana! Que honra, que prazer estar aqui com você, Gi. Obrigada. Mais de 10 anos de amizade, mas é uma amizade longa, porém longe. É aquelas que não cobram, né? É isso que aí. A gente fica um tempão sem se ver e quando se encontra é como se tivesse se visto ontem. E a Thelminha tá me enchendo o saco, como sempre, porque eu esqueço de pedir para vocês ativarem. Vamos lá, me ajuda. Ativa o sininho, segue o canal. Comenta, curte, compartilha, por favor. Ajuda a titia. A titia tá começando. Mas voltando, a Vanessa, a gente se conheceu assim que a gente chegou, né, Van? Foi. Alguns anos atrás. Quanto tempo de América você já? Eu tenho 12. 12. Então você chegou em 2014. 14. Eu cheguei em 2015. Isso mesmo. Então, foi logo em 2015 que a gente se conheceu, bem por aí, né? Foi. Bastante. Antes da Alice ainda. Bem antes da Alice. As meninas eram pequenininhas, a Bia e a Lara. Eram pequenininhas. E são amigas lindas, estão juntas até hoje. Aliás, elas vão fazer uma cirurgia juntas. Não sei se você tá sabendo disso. Verdade, né? É verdade. Te contaram? Mas tô sabendo de alguns detalhes. Meio de dezembro, final do ano. Enfim, conta um pouquinho como foi chegar a iniciativa do grupo, o quanto esse grupo é de grande valia para todo mundo que mora em Orlando. Assim, não tem uma pessoa que a gente conheça que não faça parte do grupo de Facebook da Vanessa. Tem bastante gente. Hoje a gente está com 22.900 mulheres no grupo. É um grupo no Facebook. E eu comecei o grupo exatamente há 12 anos atrás, uma semana antes de mudar para os Estados Unidos. A ideia era realmente unir as pessoas, conhecer pessoas e unir as pessoas aqui em Orlando, né? Compartilhando informações daqui e ajudando as pessoas aqui. Por quê? Antes de mudar, eu participava de alguns grupos de Facebook e buscava informação para vir para cá, né? Lá, daqui? Daqui, Então, tinha alguns grupos brasileiros em Orlando, esses grupos assim de brasileiros fora do país. Então, eu participava de alguns no Facebook. E aí eu não tinha ideia nenhuma, né, de como as coisas eram aqui. Fazia uma pergunta aqui, outra ali. E a gente sempre recebia umas respostas muito atravessadas. As pessoas eram muito rudes, só colocava pra baixo, não ajudava, só atrapalhava. E aí você ia ver, a pessoa nem morava aqui nos Estados Unidos, sabe? Tava jogando pra baixo, atrapalhando o sonho, o seu projeto. Boicotando o sonho alheio. Exato. E sem nem morar aqui, sem nem saber a realidade daqui. E aí eu falei com o João, a gente podia criar um grupo lá só de moradoras, só quem morar que vai fazer parte, que é pra gente realmente trocar informação, se ajudar, conhecer também, né, porque uma das coisas que eu mais senti falta quando eu me mudei foi a parte social, né, eu fazia amizades e tudo aqui, é tudo muito corrido, as pessoas trabalham demais. E por que Orlando, quando vocês definiram? Vocês são de Brasília, né? Isso. Na verdade, assim, eu vim passear, eu vim pra Boca Raton, fiquei uns dias ali em Boca Raton, depois vim pra Orlando pra conhecer a Disney e tudo. E aí, assim, olha, Gi, eu vou te falar por que Orlando, porque era o propósito de Deus. Por que Orlando? Porque Deus queria que tivesse o grupo Mais Amigas de Orlando. Hoje eu entendi. Depois de um tempo eu entendi. Eu não sabia. Na época eu achava assim, aqui é lindo, eu quero vir pra cá, é o lugar dos meus sonhos, eu vou e tudo. Mas só que teve muito além, não foi só isso. Pra gente vir pra cá, a gente veio com uma promessa. Quando a gente veio passear, eu e o João, a gente falou, não, vamos mudar, aqui é muito lindo, é isso, é limpo, é organizado, as pessoas respeitam fila, é muito diferente do Brasil, eu nasci no lugar errado, vamos mudar para os Estados Unidos, vamos. Só que aí quando a gente voltou pro Brasil, eu não faço nada sem direção, sem oração, sem perguntar para Deus se a vontade dele era a mesma da minha. Então eu comecei a orar e pedir a Deus direção.
sobre mudar para cá. E aí eu fiz ali, né, um propósito assim com Deus, falei que eu queria me mudar em janeiro. E ia colocar minha loja à venda, né? Porque a gente tinha uma loja de festas no Brasil. A gente sempre trabalhou com festas, João era fotógrafo, a gente fazia festa completa. E aí a gente foi lá, vou colocar a loja para vender, se der tudo certo, enfim. A gente ia mudar em janeiro, queria mudar em janeiro, de acordo com o meu propósito com Deus. E aí, passando, isso foi em julho, né? Eu vim passear em julho. Eu me mudei 6 meses depois. Caramba! Em 6 de colocar meus pés aqui, visitar os Estados Unidos e mudar pra cá foi exatamente 6 meses. Tomar a decisão, vender tudo e mudar pra cá foram 6 meses. Mas por quê? Depois eu entendi. Quando chegou em novembro, fui convidada por uma amiga para visitar a igreja dela e eu nem, assim, nunca tinha ido, em plena segunda-feira. Já achei bem estranho, porque como eu trabalhava com festa de domingo a domingo, não dava muito tempo, né? Não era sempre, não era todo domingo que eu tava na igreja. E aí ela convidou a gente para ir na igreja na segunda-feira. E aí quando chegou lá, isso já era novembro, eu falei assim, ai Senhor, eu tô tão cansada de sofrer com isso, eu quero tanto uma direção, uma resposta, vai dar certo, eu vou poder voltar, vou poder mudar, não vou. Se não for da sua vontade, tira esse desejo do meu coração, porque eu tô sofrendo. Eu dormia e acordava todo dia pensando que eu queria vir pra cá, que eu queria voltar pra cá e tal. E aí naquela noite ali, Deus começou a falar comigo, e uma das coisas que ele falou foi: você acha que isso é um desejo seu, mas isso é um propósito meu. Ai, que lindo. E as minhas coisas são diferentes, o meu tempo é diferente do seu, e o tempo é agora. E aí, assim, resumindo muito, a pastora me chamou num canto ali, vocês são novos por aqui, deixa eu fazer uma oração por vocês. Resumindo muito, assim, ela chamou, a gente orou e falou: eu vou tirar vocês dessa terra, vou levar vocês para outra terra, e lá eu farei maravilhas por vocês. E vocês vão voltar para testemunhar o tamanho do meu amor. Ai, eu choro! Foi muito... Eu choro. E é muito... Eu também, assim, sempre que eu me lembro disso, e aí eu vejo o cuidado de Deus em cada detalhe, e que na época eu achava que era por mim, porque eu queria vir, e Deus estava me permitindo vir, mas depois de uns anos eu entendi tanto que uma das coisas que ele falou foi: você pensa que é uma vontade sua, mas na verdade é um propósito meu. Eu dei pra vocês livramento esse ano porque eu tenho um propósito, e a gente tinha sofrido 2 acidentes de carro naquele ano. Meu Deus. Então, assim, Deus falou coisas que ninguém sabia. Era a nossa primeira vez lá naquela igreja. E ninguém sabia. Foi realmente... Deus usou, assim, de uma maneira que eu nunca tinha acontecido. Foi uma experiência que a gente teve que nunca tinha acontecido antes. Isso foi na segunda, né? Aí, na sexta-feira, a gente vendeu a loja. E no dia 28 de janeiro, a gente chegou aqui. Meu Deus. Do jeitinho... tudo assim, do jeitinho que tinha que ser. E aí... Aí começou, entrou a ideia do grupo e tudo, antes da gente vir, uma semana antes. Aí fomos fazendo e tal. Começou o grupo com 10 pessoas. Aí só mulheres, que a gente queria fazer um negócio organizado, só mulheres que morassem em Orlando. E aí começou 10 mulheres, 15, 20, 100. E aí a gente foi começando. Comecei a incentivar o empreendedorismo dentro do grupo, incentivar as mulheres a comprarem uma das outras, né? Falava, vamos, segunda-feira vai ser o dia de propaganda, vamos comprar umas das outras, vamos incentivar e tudo. Aí começamos a fazer eventos também, festa de Páscoa, Dia das Mães, festa de Natal, assim, para unir um pouco, né? Porque a gente sente muita falta, né, desse carinho de estar perto das pessoas quando a gente vem para cá. A gente trabalha muito aqui, e se a gente deixar, a gente é levado por trabalho e não faz nada, né? Então começou assim. E aí, com algum tempo, foi subindo 500 mulheres, 1000 mulheres, e hoje, 12 anos depois, tem 22 mil mulheres. É muita mulher, né? Mas a Vanessa, ela cuida com pessoalidade de uma por uma. E ela tem uma memória. Hoje, a menina que nos maquiou começou a conversar com ela de uma situação que passou no grupo. E é tão bonito de ver, porque hoje em dia... todo mundo, né, tá mais no Instagram ou no TikTok, só que o Facebook continua muito ativo por causa do grupo. No caso, a gente tá no Facebook para poder estar acompanhando o Mães e Amigas de Orlando. E o teu cuidado, o teu zelo com cada ser humano, você responde carinhosamente, um por um. A gente sabe que às vezes tem umas que enchem o saco, né, que colocam coisa que de repente... E você sutilmente, sempre com muita educação, ela consegue colocar uma forma educada, uma forma carinhosa de estar interagindo com essas mulheres. Isso é muito importante pra gente, especialmente quando a gente tá fora, a gente precisa desse contato. Agora, uma coisa, qual foi a coisa assim, tipo, que mais te deu, assim... orgulho de alguma situação dentro do grupo, alguma mulher, de repente, que... E a situação mais bizarra, assim, uma que, tipo, totalmente fora de noção.
Tem um, assim, que eu não esqueço nunca, porque, igual você falou, né, eu me esforço muito pra responder todas. O meu Facebook, ele é meu, só eu utilizo, não é igual o Instagram, que às vezes tem pessoas que cuidam por trás. No caso do meu Instagram e do meu Facebook, não, eu faço questão de cuidar. No da Expo Brasil, em outros Instagrams que eu tenho social media, tem pessoas que cuidam, mas o meu, Mães Amigas de Orlando, eu faço questão de cuidar e responder cada uma pessoalmente, até porque tem muita situação muito peculiar, que tem que ser de mulher pra mulher, e elas confiam muito em mim, então eu tento realmente ajudar como eu posso. E teve uma que me marcou muito, porque como você falou, é muito difícil, porque tem as chatas, as que dão trabalho, as encrenqueiras, e é óbvio que eu já quis desistir do grupo várias vezes, não foi uma vez só. E eu nunca desisti, porque é um propósito de Deus, não é meu, não vem das minhas forças. E uma das vezes que eu quis desistir do grupo, porque afinal de contas a gente não ganha nada com isso, é um trabalho completamente voluntário, meu e de algumas meninas que me ajudam a moderar os comentários, os posts lá dentro do grupo. E aí uma das vezes que eu quis desistir, todas as vezes, na verdade, que eu quis desistir, Deus mandou alguém no momento exato pra falar, não vai desistir. E uma delas foi assim, eu tava já pra desistir, aí o João, não, amor, calma, sai daí, eu ia arquivar o grupo, né? Não, calma, sai do computador, vai pra lá, daqui a pouco você volta aí. Aí me tirou de perto e tal, e aí chegou uma mensagem no meu privado de uma mulher falando, e aí Giovana, ela falou assim, Vanessa, se algum dia você pensar em desistir do grupo, desse jeito, na mesma hora que eu tinha falado que eu ia desistir do grupo, se algum dia você pensar em desistir do grupo, não desiste não, o grupo salvou minha vida. Eu tava em depressão e eu ia me matar, e por causa do grupo eu tô aqui hoje. Nossa. Aí eu falei, ai Deus, tá bom, entendi, não vou desistir do grupo não, então vamos continuar. Então assim, já aconteceu várias vezes, sabe, que eu quis desistir do grupo, sempre vinha uma pessoa do nada me mandava uma mensagem e falava, ai, o grupo salvou minha vida, o grupo foi importante pra mim por isso, o grupo fez isso pra mim, você... Eu choro. Você me ajudou tanto e tal. E assim, e nisso já foram centenas de pessoas, várias pessoas chegam em mim e falam, ai Vanessa, você me ajudou tanto, você lembra? E eu não lembro, mas que bom, fico feliz de fazer parte, né, de poder ajudar. E aí, então essa foi assim que mais me marcou e me marca sempre mesmo. Agora assim, de bizarra, ai meu Deus, teve uma vez que uma mulher comentou lá assim, que ela queria um produto pra evitar que os cachorros fizessem cocô na grama dela. E aí ela foi perguntar, pra você entender, né, o nível de perguntas. Lá todo mundo pergunta de tudo, né, desde qual médico, ou alguma dificuldade com os filhos, até coisas pequenas, como qual produto eu posso jogar na minha grama pro cachorro não fazer cocô. Porque ela tava achando ruim que tinha um vizinho que passeava com o cachorro e fazia cocô na grama dela. E uma das regras que a gente tem no grupo, e a gente leva muito a sério, e é um dos motivos também que o grupo é muito bom, é que se você não tem nada de bom pra falar, pra acrescentar, passa direto. Isso. Comentário desnecessário não são bem-vindos. Então a gente já excluiu centenas de mulheres lá por isso, porque querem causar. Exato. Querem caçar confusão, querem causar, lá não é o lugar. A gente não tem paciência pra mimimi. E aí uma delas, aí essa mulher pediu isso, né? E aí a mulher foi e comentou assim, tanta criança passando fome na África e você preocupada com cachorro fazendo cocô na grama. Eu assim, e aí um monte de gente foi comentar, né, mas e daí, a grama dela, ela não quer cocô, ela só tá perguntando e tal. E aí ela começou a brigar no grupo, né, com as mulheres que estavam falando, é um direito da pessoa não querer que faça cocô na grama dela. E aí ela acabou sendo excluída do grupo, porque ela foi bem desnecessária, bem grosseira. Essa foi uma das que eu me lembro, assim, demais. Passa gente, né, passa todo tipo de gente, mas graças a Deus o trabalho que a Vanessa faz, assim, tem transformado a vida deles e tem transformado a vida da nossa comunidade. Agora você dizendo que trabalhava com festas no Brasil, eu acho isso super interessante da gente levar para a galera, porque vocês vieram para cá respaldadas num visto da fotografia do João, né? Não era alguma coisa assim? É isso, o nosso Green Card veio através do trabalho dele como fotógrafo. Na verdade, quando a gente veio, a gente ainda não sabia que esse visto existia. E aí eu vim como estudante, fiquei 2 anos estudando, e o João também jogou futebol por um tempo. Antes de ser fotógrafo e tudo, ele jogou futebol. Então a gente começou a procurar o visto P, que era para atletas na época, ele começou a procurar esse. E aí, conversa vai, conversa vem, pesquisa bastante. A gente acabou descobrindo que existia o visto O para habilidades extraordinárias, que levava depois ao EB1, o Green Card também de habilidades extraordinárias. E aí a gente começou a pesquisar através da carreira dele de atleta, porque o EB1 é habilidades extraordinárias nas áreas de arte, ciência e business, né? E
Só que a gente começou a ver que ele não tinha os requisitos. Como atleta, eles não tinham os requisitos pré-B1, porque ele não fez tanto sucesso assim como um jogador de futebol. Mas que ele tinha esses requisitos como fotógrafo. Pela fotografia. Nunca imaginava que existia isso. Na época, há 10 anos atrás, porque tem 10 anos que a gente fez o documento, há 10 anos atrás ninguém falava. Não existia B2, não existia B1, não existia B3. Né? Hoje em dia é muito comum, né? O João eu não me esqueço, eu tava na Cordon Bleu ainda, na época eu estudava, ele falava assim, Gi, minha advogada, você precisa falar com ela, você tem que correr atrás disso. Me perdi no caminho, mas tá tudo bem, né? Com certeza a gente passa o que a gente tem que passar. E esse processo, EB1, pela fotografia. Então, fotógrafos do Brasil, se vocês tiverem o desejo de se tornarem americanos, de morar nos Estados Unidos, também é uma porta que se abre, né? Com certeza, existe essa possibilidade. Inclusive, o João até escreveu um e-book com dicas para fotógrafos. Isso é legal. Era bom falar, onde que acha? Boa pergunta. Onde que acha? Mas, bom, me manda uma mensagem no Instagram que eu pergunto pra ele, manda o link. Tá. Mas ele Você pega o link e a gente coloca pronto. Resolvido. A gente vai achar. Naquela época não tinha muita informação, né? Muita gente não sabia. Depois que a gente fez o Green Card, a gente ajudou muitas famílias. Igual ele falava pra você, Giovana, dá pra você fazer. Todo mundo que a gente via que tinha a menor possibilidade de fazer o Green Card, a gente falava, olha, acho que você qualifica pra fazer o EB1, vai lá, procura um advogado, precisa disso, daquilo. E aí, como a gente ajudou umas 6 famílias. Fizeram o documento porque ele falou como era. Aí ele pegou e fez o e-book, dando as dicas e as informações. A gente vai pegar esse contato, esse link do e-book, que a gente vai colocar, porque é de muita valia. Agora, depois de todos esses anos trabalhando ativamente para a nossa comunidade, eu me perdi no tempo. Eu, com ela agora há pouco, né, a gente maquiando. Vanessa, já é o 3º ou 4º ano da Expo, né? Explica o que é a Expo. Sexto ano. Sim. Crescendo cada dia mais, ajudando a nossa comunidade. Conta um pouquinho. Bom, tudo começou com a Expo Brasil, começou dentro do Grupo Mães Amigas de Orlando. O primeiro evento foi Expo Mães Amigas. Como eu falei ali que no início eu incentivava o empreendedorismo entre as mulheres, então tinha o dia de propaganda e tal, e a gente sempre ajudava muito, incentivava muito isso online. Até que um dia a gente falou, a gente podia sair um pouquinho do virtual, e sempre trabalhamos com evento, né, no Brasil, e no Brasil eu participava muito de feiras, eu ia visitar muitas feiras, ou eu participava da exposição com a minha empresa, então sempre gostei desse universo aí de exposição, de convenção. E aí a gente pegou e falou, a gente podia fazer uma mini feira, né, com as meninas lá do grupo, e aí foi assim, a gente criou a Expo Mães Amigas de Orlando. O primeiro evento a gente teve 50 mulheres, porque como era só do grupo, né, então foram só as mulheres, as empreendedoras, num espaço ali de mais ou menos uns 4.000 square feet na Drive, no NASCAR. É verdade, foi lembra? na NASCAR, é verdade. Foi. E aí a gente teve ali mais ou menos umas 600 pessoas visitando, já foi um mega sucesso, porque até então ninguém na comunidade brasileira tinha feito um evento daquele tamanho, porque querendo ou não a comunidade era bem menor, né, antigamente. Então já foi um grande marco, assim. E aí foi um sucesso tão grande que as pessoas quiseram participar também, os maridos que tinham empresas, ou outras pessoas que foram visitar e tinham empresas e tudo, e eles que, não, quero participar da próxima, como é que vai ser e tal. E daí a gente viu a necessidade de desvincular do Mais Amigas de Orlando, e foi daí que nasceu a Expo Brasil. No ano seguinte veio a pandemia, porque a primeira a gente fez em 2020, mas foi em janeiro, antes da pandemia começar. Aí em 2021 teve a pandemia, a gente não fez, aí em 2022 a gente já voltou como Expo Brasil. E aí de lá pra cá, foi só crescendo, assim. No último evento, a gente teve mais de 150 empresas e mais de 4.000 pessoas visitando. Os brasileiros que estão empreendendo aqui, alguém que de repente acabou de montar uma empresa, está chegando e quer participar desse sucesso que é a Expo, existe a possibilidade ainda de estar participando da feira desse ano? Tem. A gente ainda tem 8 stands disponíveis através do site ou do nosso Instagram. A maioria das pessoas manda mensagem ali no direct mesmo, a nossa equipe já responde bem rapidinho, ou no site, porque no site tem fotos, tem informações, tem tudo, e aí lá tem um formulário de contato, eles entram em contato também e a gente entra
entra em contato de volta. E qualquer tipo de ramo, seja da construção, da confeitaria, algum cabeleireiro? Sim, lá a gente tem vários, a gente tem da empresa menorzinha a gigante, estão todas juntas em todas as áreas também. A gente tem, por exemplo, tem bancos expondo com a gente, tem médicos, tem dentistas, tem advogados, tem o Orlando City, o time de futebol tá lá com a gente, tem a Arajet, a companhia Airlines. Você sabe que a Arajet é uma companhia que faz voo agora, acabou de chegar. Com preço ótimo. Com preço excelente, fazendo voo direto pro Brasil. Exato, e aí eles querem alcançar a comunidade brasileira. Que legal. Então eles vão estar lá com a gente na Expo esse ano, provavelmente, talvez eles façam até mais descontos, né? E os voos da Arajet são de Orlando, são de Sanford? São de Sanford. Eles saem de Sanford, aí vai Sanford, São Paulo. Eu não sei se tem mais alguma cidade no Brasil, mas eu sei que faz direto Sanford, o marido São Paulo. de uma amiga voou com ele semana passada, disse que o voo é ótimo, diz que a qualidade do atendimento é muito boa. Que legal. E que o preço é surreal, né? Nossa, eu vi passagem de $250 pro Brasil, gente, que isso, imagina! Eu achei excelente, quando eles nos procuraram eu fiquei muito feliz, né, assim, de ver a visibilidade de um evento que começou lá entre as mães, né, entre as mulheres, e hoje ter a Arajet, a gente já teve Sam's Club com a gente, Costco, Seacoast Bank, Regions Bank, então também grandes empresas americanas que veem na comunidade brasileira um grande potencial, porque se eles estão nos procurando, é porque eles confiam que existe uma comunidade brasileira apta, né, suficiente, que vale a pena para eles o investimento de estar num evento como esse, né? Então, sem dúvidas, sem dúvidas. Para onde vocês foram? Porque vocês começaram pequenininhos, né? Foi. Aí a gente começou então lá no NASCAR, no primeiro ano. Aí no tamanho, segundo, você tem, assim, tenho. Ideia? O primeiro foi 4.000 square feet, eu tenho tudo. Os números, os tamanhos de cada espaço, porque foi muito marcante a maneira como tudo aconteceu. É um orgulho, né? Então, o segundo, a gente foi para um hotel em Orlando, e aí foi 10.000 square feet. Então a gente saiu de 4 para 10. Para 10. E foram 78 empresas, 78. A primeira foram 50, a segunda foi 78. Aí na terceira, aí ficou apertado, deu sold out. Dessas 78 foi porque o espaço só cabia 78, mas mais de 20 empresas ficaram de fora. Então a gente já precisou ir para um espaço maior. Aí no terceiro ano a gente foi para o centro de convenções já em Kissimmee. Que joia! Só que aí lá é um centro de convenções muito grande. Aí eu fechei a metade, peguei só a metade no primeiro ano. E aí nesse primeiro ano foram 110, no primeiro ano lá no centro de convenções, e o espaço foi para 30.000 square feet. Então a gente saiu de 4, 10 e 30. Aí 110 expositores. Aí também deu sold out, 110 porque não cabia mais, várias pessoas ficaram de fora. Aí no ano seguinte eu aluguei o outro lado e expandi, peguei o centro de convenções inteiro. Aí foi para 60.000 square feet. Aí hoje a gente está em 60.000 square feet e todo ano dá sold out e fica um monte de empresa de fora, mas eu não quero mudar mais de lugar, porque lá é um lugar tão bom, o estacionamento grande, o espaço bom, então a gente acaba, vamos ficar nessa quantidade de pessoas que cabe aqui mesmo. E o pessoal sempre fala muito, vai para o Centro de Convenções de Orlando, mas o Centro de Convenções de Orlando é bem mais complicado, principalmente se tratando de nós brasileiros. Por quê? Para fazer um evento desse porte com sucesso, a gente precisa entender as peculiaridades da cultura brasileira. E não é todo mundo que entende, os americanos não entendem. E lá no Centro de Convenções de Kissimmee, eles me entenderam. E eles abriram várias exceções que os outros não abrem. Por exemplo? Por exemplo, o estacionamento. Eu pago para eles, eu pago o estacionamento para eles para que os visitantes não precisem pagar estacionamento. Nos outros, eles não permitem. E estacionar ali no Convention Center de Orlando também é um caos. E é $26. E é caro. Então, cada visitante, então assim, pro brasileiro, ele não quer ficar indo em evento e pagar $26 só de estacionamento. Um outro ponto é a comida. Também, você sabe que em qualquer lugar que você vai fazer evento, não pode trazer comida de fora. Eles falam que é liability, mas na verdade não é, porque o que dá dinheiro é comida. Eles querem vender o buffet deles, o catering deles e tal. E aí quando a gente foi pra lá, eu falei com ela, mas não dá comida, brasileiro, 90% da vida do brasileiro tá relacionada à comida. A gente cozinha muito bem, a gente gosta da nossa comida. Eu preciso permitir, um monte dos comércios são de comida e tudo. E aí ela, não, então tá, a gente vai abrir uma exceção porque é cultural, aí pode trazer as comidas culturais, então. Então eu consegui essa exceção também pra gente. Então hoje a gente tem uma praça de alimentação lá, com comida brasileira. Coisa que em qualquer outro lugar seria muito difícil de conseguir. Que delícia, né? Que delícia poder estar fazendo networking, poder estar
trocando experiências com outras pessoas e tendo a nossa comidinha boa para comer, muito Exato. bom. E tem muita gente que sente muita falta, né? Porque aqui em Orlando até que é bem mais tranquilo, né? Porque todo lugar que a gente vai tem tudo, mas ainda tem muito brasileiro que vive aqui há muitos anos, que vive em lugares mais afastados um pouco, que não tem tanto comércio brasileiro. E tem vindo, no caso, brasileiros que moram em outras regiões, como, sei lá, quem mora em Massachusetts, Sim. quem mora em Miami. Tem. Tanto para visitar como para expor. A gente já teve expositores de Massachusetts, de Boston, de Clearwater, de Boca e do Brasil, que vieram do Brasil para expor e para visitar também. No primeiro ano, quando foi a Expo Mais Amigas, no meu discurso de abertura, eu falei assim que o meu desejo, o meu objetivo era fazer com que a Expo fosse mais um motivo que as pessoas viajassem para Orlando. Igual as pessoas viajam para Orlando para ir para Disney, que elas viajassem para Orlando para vir para a Expo Brasil. E isso aconteceu. A partir do terceiro ano, a gente teve gente que veio de Portugal, que legal, do Brasil e de Londres só para visitar a Expo Brasil. E vocês têm o desejo no coração de expandir não só Orlando, não só América, de repente um Portugal que tem uma colônia grande também, ou sei lá, Londres? Vocês têm esse desejo no coração? Deus plantou esse desejo no coração de vocês? Então, a vontade, a ideia sempre dá, mas nada ainda muito, não acho que é o momento, nada concreto ainda, não senti ainda que era o momento de ir, porque, sei lá, eu gosto de fazer as coisas muito... um passo de cada vez, com calma. De perto, né? Você, querendo ou não, tá ficando louca. Ela não tem tempo pra nada, essa mulher, nessa correria. Imagina fazendo mais. Mas é porque eu gosto muito de participar de cada processo, né? De estar. E por mais que hoje a gente está no 6º ano, então os processos já estão todos encaminhados. Então hoje, com certeza, é bem mais fácil para mim fazer do que foi nos primeiros anos. Mas ainda assim, eu gosto de pisar onde eu sei como é o solo, sabe? Por exemplo, a Expo Brasil, você vê que ela foi crescendo gradualmente. Eu não peguei no primeiro ano e já fui pro centro de convenções. Isso. Eu fui pra um hotel. Despacito. Despacito. Aí depois eu fui pro centro de convenções, mas só a metade. Então, porque eu gosto de construir a base, entende? E aí, pra ir pra um outro lugar... Eu preciso construir uma base muito forte para ter certeza que vai dar certo, para não dar tiro no pé, entende? Não é o momento. Até porque Orlando tem crescido absurdamente. Aonde você coloca a responsabilidade de tanto brasileiro escolher Orlando? Por que você acha? Eu até acho que o teu grupo ajuda muita gente que está em dúvida, que acabou de chegar, que não sabe para onde ir. Eu não sei, eu acho que vocês abençoaram muitas vidas nesse sentido também. Eu creio que sim. Eu já ouvi bastante coisa sobre isso, assim. Eu acho que são alguns fatores, Gi. Primeiro que eu acho que é o lugar que as pessoas mais conhecem. Os brasileiros vêm passear, né, pra ir na Disney. Aí é o primeiro contato que eles têm com os Estados Unidos. E aí eles chegam aqui e vê o tanto de restaurante brasileiro, mercado brasileiro, a comunidade brasileira muito grande. Você se sente mais em casa, né? Então... eu acho que esse é um dos pontos, assim, é um dos fatores. Um outro fator que eu penso... É que eu esqueci o que eu ia falar, acredita? Outro ponto, são alguns assim que eu atribuo. Um outro ponto, o clima, que é bem parecido com o clima do Brasil, não é frio demais. A facilidade de encontrar informação, né, que como tem muita gente aqui, muitos brasileiros, as informações estão mais fáceis de ser encontradas. E a comunidade brasileira aqui em Orlando, ela é diferente dos outros locais. Aqui tem muita gente, muitos empresários, muitos empreendedores, muita gente que tinha uma condição boa no Brasil e saiu de lá não para fazer a vida aqui, não para vir atrás do sonho americano, mas sim para vir atrás da segurança, qualidade de vida e tal. Então é uma comunidade brasileira mais estabilizada nesse sentido, mais fácil de empreender, porque tem um público muito grande. Então acho que todos esses fatores colaboram para... Eu concordo. Você pega Boston, né? Boston, a comunidade brasileira de lá são das pessoas que vieram para tentar vida, para lutar. As pessoas aqui em Orlando, muitas delas chegam já com uma situação financeira mais estável, vamos dizer assim, né? Exato. Muitos já chegam empreendendo,
Então já tem uma situação financeira bem diferente. E a comunidade, o que eu escuto falar de pessoas que vieram de cima para cá, é que a comunidade aqui é muito diferente, é muito mais unida. É engraçado, né? Porque as pessoas falam que brasileiro é desunido, foge de brasileiro, que inclusive era uma coisa que todo mundo ouve, né? Quem nunca ouviu? É uma das bandeiras que a gente sempre levantou, né? Não, brasileiro é bom. As pessoas é que dão muita luz para o brasileiro ruim e apagam o brasileiro bom. A gente precisa dar luz para o brasileiro bom, porque o brasileiro é bom, não é da nacionalidade, é do ser humano. Então, a Expo Brasil, isso é algo que a gente sempre fala. A Expo Brasil é uma vitrine justamente para isso, para mostrar, olha o tanto de empresa maravilhosa que tem ali. São mais de 150 empresários. E vocês vão ter workshops esse ano, no decorrer da Expo? Não. Assim... Esse ano, excepcionalmente, não vai ter nenhuma palestra. Todos os anos sempre teve. Esse ano, excepcionalmente, a gente não vai fazer palestra, porque as palestras concorrem com o evento em si. As pessoas querem andar, querem conhecer as empresas, querem fazer network, querem se comunicar. Elas não querem ficar sentadas assistindo a palestra, porque são 2 eventos, né? Então, a gente sempre trouxe palestras, mas acabava que a gente percebia que o que as pessoas realmente queriam era ficar andando e conhecendo tudo, se movimentando, conectando com as pessoas, porque é uma oportunidade de conexão incrível. As pessoas conhecem. Muitas pessoas chegam lá e falam, gente, eu nem sabia que tinha esse tanto de empresa brasileira, de empresário brasileiro. E ali ainda não tem nada, né? São só 100 e poucos. Tem muito mais do que isso. Louco, né? Mas o que você junta de brasileiro nessa terra, acho que ninguém faz não, minha filha. A gente junta bastante gente, graças a Deus. Muita gente acha que vai ser um absurdo, o stand é muito caro, eu não tenho condições. O retorno que uma feira dessa traz para a empresa que está ali participando é uma coisa, assim... Você pode ter certeza que o investimento vai ser retornado com muita facilidade. Agora, falando em investimento, quanto que custa para ter um... É por tamanho? Como que funciona? Tem algumas opções. Eu costumo sempre dizer que o próprio nome já diz, é exposição, né? Não é para vender, é para expor a sua marca, é para trazer visibilidade. Então, quando a gente fala em retorno financeiro, às vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu não vou conseguir ter o retorno, não vou conseguir vender o que eu gastei ali. Primeiro, não é caro, é muito barato. A gente tem stand a partir de $1.199. Um espaço de 10 pés, é um espaço grande. A gente não trabalha com espaço menor. O menor é o stand de 10 pés. E aí vai aumentando de acordo com o tamanho do stand. A gente tem opções de patrocínio, que traz uma visibilidade maior e tem valores maiores. Mas a dimensão do que você vai ter, se você parar para pensar que com $1.100 você vai ter 2 dias de evento, possibilidade de se conectar com centenas de milhares de pessoas, visitantes. Fora os expositores. Só de expositores são mais de 100 expositores. Antes da Expo Brasil, do evento em si, a gente tem 2 eventos pré-Expo exclusivo para expositores. Então a gente tem o coquetel do expositor, que a gente faz inclusive lá no estádio do Orlando City, um momento para os empresários se conectarem entre si, porque no dia do evento é tanta gente, eles conversam com tanta gente que eles não têm tempo de se conectarem entre si. Entre eles, né? Então a gente faz esse evento só para eles já se conhecerem, fazerem network, fecharem parcerias. Então só dessa possibilidade, onde que talvez você teria a possibilidade de encontrar com o dono de uma outra grande empresa que talvez você queria fazer uma conexão, mas você não tem oportunidade. Então só de você ter oportunidade de já estar nesse lugar, com outros empresários, de se conectar, saber o que eles fazem, e aí mais lá no dia, mais centenas de milhares de pessoas, aí recebe o lead, aí tem toda a visibilidade do evento em si, das propagandas que a gente faz, e como plus, algumas pessoas vendem, porque pode vender. Então, se alguém tem produto, quer vender, pode vender. A maioria é só prestação de serviço mesmo, eles estão lá para expor a marca, para trazer visibilidade, para fazer conexões, para conhecer outras pessoas, mas além disso, ainda tem muita gente que vende e tem um retorno muito bom. Os expositores, sei lá, vamos supor, tem um contador, pode ter 3 contadores, pode ter 3 supermercados, pode ter pessoas do mesmo ramo? Sim, pode, porque assim, a gente não limita o ramo de atividade, porque nós já somos um nicho, né, que são empresários brasileiros, então já é muito limitado, já é um nicho limitado. Se eu fosse limitar só um ramo, só uma empresa por ramo, a gente ia ter 10 expositores, então não tem como. E outra coisa, é muito grande, o espaço é muito grande, vai muita gente. Então, por exemplo, advogados, a gente teve 7 advogados. Teve um ano desse que a gente teve 7 advogados. E aí fica cada um num canto, todo mundo conversa, todo mundo expõe seu trabalho, todo mundo faz conexão. Não, acaba que não é um problema para eles estarem no mesmo evento, entendeu? Ótimo. E a pessoa que
comprou um stand, ela pode escolher o lugar onde ela vai estar expondo, ou você que define isso? Como funciona? Não, são eles que definem. Aqui nos Estados Unidos, geralmente, o organizador da feira é que define. Eu já expus aqui, já participei expondo em feiras de americanos. E eles não deixavam a gente escolher. Eu achei isso tão estranho. Eu falei, gente, mas eu quero escolher o lugar que eu quero ficar. Eu achei esquisito, né? Então foi uma das coisas que eu já coloquei sempre, assim. A gente mostra o mapa pra pessoa e deixa ela escolher o lugar que está disponível. Aí, claro que acaba muito rápido. A gente abre a venda no dia da Expo. Por exemplo, no ano passado, na Expo de 2025, a gente já saiu de lá com 30 stands vendidos. 30 empresários, na verdade, não é nem stands, porque um deles pegou 12 stands. Teve um outro que pegou 4. Então, quando a gente de fato abre as vendas fora, porque como a gente abre venda no dia do evento, a maioria das pessoas já pegam ali, quando a gente abre vendas fora, vários stands já estão reservados. Mas dentro dos que estão disponíveis, a pessoa pode escolher onde ela quer ficar. E como é que funciona se um brasileirinho está aqui assistindo a gente agora e ele quer participar da feira como visitante? Como visitante, ele só precisa entrar e se registrar no nosso site mesmo. Logo no início, ali na parte do site, na página principal do site, tem lá, registre-se aqui. Esse ano a gente tem uma novidade, a gente está trazendo o aplicativo da Expo Brasil. Então, o registro já vai ser feito direto no aplicativo. Aí, para entrar, vai fazer o check-in no aplicativo. E aí, as pessoas vão poder se conectar com os expositores através do aplicativo, capturando o lead, escaneando o QR Code da empresa, a empresa escaneando o QR Code do visitante. E aí, a gente vai ter sorteios que vão estar atrelados à pessoa visitar e escanear o QR Code. Eles vão ganhar pontos. Cada stand que a pessoa for, ela escaneia um QR Code e ela ganha ponto para ir acumulando pontos para concorrer no final a sorteio. E aí a gente vai ter sorteio de televisão, vai ter sorteio de uma viagem, vai ter sorteio de várias coisas legais, e quanto mais as pessoas passearem pelo evento e se conectarem, escaneando o QR Codes, mais pontos elas ganham, mais chances elas têm de ganhar. E o consulado vai estar lá com vocês, né? Com certeza, todo ano o consulado está lá com a gente, que é algo muito legal também, que as pessoas gostam de poder ir lá e tirar dúvida com o consulado. Tem muita gente que ainda... Tem gente, por incrível que pareça, que ainda nem sabia que a gente tinha consulado em Orlando até hoje. E aí eles vão lá e tiram dúvidas, e eles sempre ficam muito felizes de saber que o consulado está lá. Ai, gente, eu fico tão contente, tão contente, tão contente quando eu vejo o sucesso de pessoas que você sabe que tem muito valor. O João uma vez me falou uma coisa, eu choro, eu vou chorar de novo. O João uma vez me falou uma coisa que eu sempre guardei no meu coração. Ele falou assim: Gi, tanto você como a Vanessa, vocês são meninas especiais aos olhos de Deus. Eu não me esqueço disso. Toda vez que eu tô um pouco aflita, eu lembro dessa palavra dele. E assim, eu me considero uma pessoa especial aos olhos de Deus, mas o que você faz para nossa comunidade, Vanessa, é assim... É propósito. Obrigada. É propósito. E assim, a gente morre de orgulho. A gente morre de orgulho de ver o sucesso de vocês. A gente morre de orgulho de ver que tudo está crescendo, tudo está multiplicando, números. Olha isso, gente. Do primeiro ano para o sexto ano, essa diferença de números. Então, vocês precisam participar. Vocês precisam se inscrever, vocês precisam dar uma passeadinha por lá. Não se esqueçam, dias... 18 e 19 de abril, Expo Brasil. 18 e 19 de abril, Expo Brasil! Obrigada, obrigada, Gi. É uma honra, é um prazer enorme, porque o que você falou aí, né, de ver os brasileiros vencerem, então é algo que sempre teve muito no meu coração também, e por isso que eu, como grupo, sempre apoiando as empreendedoras e tal, e aí com a Expo Brasil, sempre apoiando e tal, porque eu também sou assim, eu amo ver o sucesso dos brasileiros, a gente sair do nosso país, vem pra cá, não sabe a língua, não conhece ninguém, começa do zero, então é muito gostoso a gente ver assim, uma comunidade que se apoia, que se ajuda, diferente do que as pessoas falam por aí, a comunidade brasileira é unida sim, o brasileiro é muito bom, o brasileiro ajuda muito, claro que tem um ou outro ruim, que atrapalha, que dá golpe, mas isso é do ser humano, não é da nacionalidade. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo. Prazer. É que ela com a Expo, ela acabou de mudar de casa também, ela não tem tempo pra nada, foi uma honra você tirar esse tempinho pra estar aqui com a gente. Honra minha, um prazer enorme.
enorme. Parabéns por esse trabalho, por dar voz aos brasileiros, por contar as histórias das pessoas, por ficar feliz com a felicidade das pessoas e trazer e contar pro mundo, né? A história de tanta gente maravilhosa que você já trouxe aqui. Genuíno. E é muito legal, parabéns. Você faz isso de uma maneira maravilhosa. Trouxe um presente pra você. Eu tô chique, Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por nos receber aqui, por me receber aqui, por me dar essa oportunidade de estar aqui com Abri você. o meu presente. Divide nessa mesa maravilhosa. Você trata de comer? Ai, que legal! Gente, que cores, que tudo! Olha que coisa mais linda! Gente, que trabalho bem feito! Pra você escrever, anotar as pautas do podcast. Pra gente não esquecer as perguntas que faz. Que legal! Olha que caneta linda. Nossa, que trabalho bem feito, Vanessa! Obrigada. Muito bom. Obrigada Ó, mesmo. O que é esse aqui? Esse É pequenininho um pendrive. aqui? Tem um pendrive aqui? As pessoas ainda usam de vez em quando Usa, pendrive, né? eu gosto de pendrive. Eu tenho muita foto em pendrive até hoje. Eu não tô conseguindo tirar o pendrive daqui. Cuidado gente. com a unha. Ai, consegui. Tá aqui. Eu uso pendrive. Eu uso algumas vezes também, com algumas coisas. Olha que gracinha. E uma garrafinha. Vou tomar meu cafezinho. Obrigada, meu amor. Obrigada pelos presentes. Obrigada por vir. Você é nosso orgulho. Obrigada. Mua! Tchau. Beijo, gente.